Tradicionalmente, dia 25 de dezembro, às 20h30, Evangelho de Natal do NEP Brasil, todos os NEPs aqui, com representantes, e outros corações que não estão ao vivo conosco, mas, com certeza, ligados também por pensamento. Nós agradecemos o ano, agradecemos essa oportunidade, e vamos fazer o Evangelho para o aniversariante do jeito que ele gosta, com simplicidade, com amor, né, com comentários do coração, Evangelho do coração aqui, tá bom? Nós estamos convidando o nosso querido Jorge Ribeiro, representante do NEP Atitudes de Amor, para fazer a prece inicial. Pode começar, então? Fique à vontade, Jorge. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Então, nesse momento, nós queremos agradecer, assim, muito por esse momento de estarmos aqui. Esperamos que nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, possa nos proteger, nos amparar. E esse evangelho que iremos fazer agora, né, que vamos assistir, possa ser benéfico para todos nós, nessa noite maravilhosa, quando todos nós já estamos nos nossos lares, né? E vamos agradecer, assim, imensamente por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. A gente é que agradece, viu? Você aceitar fazer a prece. E eu vou, gente, projetar aqui a mensagem que Marcinha vai ler para a gente, que a gente escolheu para hoje, que está no Fonte Viva. Já estou colocando aqui. Busquei lá no nosso NEPSUT. Vou projetar aqui para a gente ir acompanhando, tá certo? E depois que ela fizer a leitura, ela provavelmente vai fazer algum comentário breve, e aí vocês também fiquem à vontade para dizer o que é que tocou o coração de vocês essa mensagem. Tudo bem? Marcinha, é com você. Isso. Você vai subindo conforme eu vou lendo? Isso. Né? Então, tá bom. Então, nós vamos ler do livro Fonte Viva, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do benfeitor Emmanuel, e o Fonte Viva, ele é da editora FEB. O texto faz referência a uma carta de Paulo, que é Timóteo 2, capítulo 3, versículo 16, e se chama Busquemos a Luz. E diz assim: toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Isso está em Paulo, em Timóteo 2, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes e, por isso, não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes, porque exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós. Toda página consoladora é instrutiva, é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros.
O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ser passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixe de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor que te reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Obrigada, Marcinha, pela leitura. Eu vou tirar para a gente se ver melhor. E quer fazer comentários, Marcinha? Não? Não, pode, quem quiser fazer o comentário. Alguém quer iniciar? Dizer o que tocou o coração, essa mensagem? Busquemos a luz. Eu acho interessante a forma como Emmanuel conduz a lição, né? Ele traz um comparativo, sobretudo com o dinheiro, né? E a gente fica analisando o quão é difícil lidar com essa moeda, né? E às vezes a gente se perde por nada, por pouco, por muito, mas o que ele traz com muita propriedade e sabedoria, como sempre, né? É que a forma como lidamos com ela, ou direcionamos ela, vai depender de cada qual, né? A gente fazer isso. E aí, pelo título que ele traz, né? Pela epígrafe, como diz o professor Honório de Abreu no livro Luz Imperecível, né? A gente só tem esse conhecimento de títulos das obras de Emmanuel quando o professor coloca como o significado desses títulos de lições que Emmanuel trouxe, ele colocou no livro Luz Imperecível, é epígrafe. E a gente vê que é necessário que essa luz ele brilhe, né? Que essa luz ele possa desenvolver em cada um de nós. Que a gente já tem a referência, né? A gente já tem o influenciador de cada um de nós, que é Jesus. Ele nos estimula, nos promove, nos eleva a nossa autoestima e promove, sobretudo, podemos assim dizer, um ânimo a buscar incessantemente essa luz. E é claro, essa luz ela vai acontecendo na medida que a gente vai realizando naturalmente a obra divina nos nossos corações e nos corações da humanidade, né? Portanto, muito muito bem inspirada, Cris, por trazer essa belíssima reflexão para todos nós e que jamais possamos perder a referência de todos nós, que é esse amigo divino. Que a luz brilhe em cada um de nós e que a gente possa se sentir amparado por aquele que é o guia e modelo de todos nós. Muita luz, muita paz e que o amor de Jesus encontre guarita nos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada. Reginaldo? Olá, amigos, boa noite. Bom, antes de mais nada, uma alegria imensa te ver aqui, viu, Simar? Como é bom te ver aqui com a gente. Tá? Eu acho que Emmanuel, né, quer dizer, dispensa comentários de nossa parte, mas é muito interessante como ele utiliza o mesmo método de Jesus, né? Porque, na minha compreensão, a relação que ele faz com a moeda é uma parábola, né? Que parábola que ele traz aqui para a gente dentro desse momento, né? Ele considera nós, né, no nosso estágio, ainda tão materializados, né, como somos aqui,
E ele vai buscar uma referência na matéria que simboliza os nossos atos, né? Então, quando ele no começo ali diz, né, que a gente recebe lá o justo pagamento por alguma coisa, né, que essa moeda vai modificar a nossa vida, mas a gente não sabe por quantas mãos elas passaram. Então, isso é realmente uma parábola com relação aos nossos atos, né? Eu acho que ele se refere menos ali à questão da moeda propriamente dita, embora isso também esteja expresso, como o Rinaldo muito bem falou para a gente aqui, mas ele nos chama a atenção para a extensão dos nossos atos, né? Tudo aquilo que a gente faz passa por muitas mãos. Algumas que a gente vê, muitas outras que a gente não vê, né? Ele traz aqui para a gente essa nossa reflexão, e por isso que o tema lá, né, é o brilhar, que tudo aquilo que a gente faz é uma emanação. É uma emanação que percorre muito além do que os nossos sentidos hoje podem encontrar, né? E nos faz voto de que essas nossas emanações sejam sempre de luz, né? Porque, por menor que seja essa luz, ela pode clarear o mais recôndito ambiente que naquele momento está imerso na escuridão, né? A luz tênue de um fósforo pode iluminar a escuridão de um quarto, mas a escuridão do quarto não apaga a luz do fósforo que está colocado lá dentro, né? Então, para mim, essa grande mensagem dele é nos chamar a atenção através de algo que nos é tão tangível, da intangibilidade, da força, da energia dos nossos pensamentos e ações, e atravessam mãos que a gente conhece e não conhece. É isso aí. Obrigada, Reginaldo. Muito obrigada. E o Simar? Eu também gostaria de ir. Boa noite, né, gente? E o Reginaldo falou que ficou feliz em me ver. Vocês não sabem o tanto que eu estou feliz em poder ver vocês. E pensando nisso, ontem que eu passei o Natal aqui com os profissionais da saúde, e desde ontem eu venho refletindo e conversei com alguns, que é essa festa que Jesus espera de cada um de nós, né? Eu olho aqui da minha janelinha, eu vejo o médico, o enfermeiro, a pessoa que serve o lanchinho, aquele que limpa, e numa alegria, pensando que, olha, cada um deles poderia estar em casa com seus amados, mas estão aqui cuidando de anônimos enquanto estão em suas provações temporárias. Aí eu fiquei refletindo que esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus, né? Eles amam ao próximo mais do que a eles mesmos. Então, eu achei muito interessante quando se fala de luz, quando se fala do dinheiro, e quando se fala numa situação como essa aqui, de um hospital, nem sempre é esse dinheiro, né? Eu até comentei que, com certeza, Jesus hoje está cantando parabéns para essa equipe aqui da UTI e para muitas outras, porque eles realmente aprenderam a lição, né? Esse amor de Jesus está realmente brilhando, e o que o Reginaldo falou, talvez eles não saibam quantos corações eles atingiram, né? Como atingiram o meu, porque eu não me senti sozinha, não me senti triste, eu não me senti abandonada. O tempo todo eu me senti exatamente rodeada por essa luz, né? Então, é muito interessante. E como também é interessante nós pensarmos que podemos fazer isso por qualquer outra pessoa, né? Pensar menos em nós e mais no outro. Aceitar esse olhar de Jesus, esse ensinamento mais profundo em nossos corações. Então, assim, para mim ter passado aqui na UTI um Natal que nunca tinha acontecido, fez muita diferença na minha vida, e com certeza para muito melhor, porque as reflexões foram profundas, né? Em mim e também em relação àqueles que estavam aqui o tempo todo, né? Cuidando de mim, cuidando dos outros
10 boxes que tem aqui, esquecendo deles mesmos. Então, eu acho que isso realmente é buscar a luz, né? E nós precisamos, então, tá aí o exemplo, né, que nós podemos seguir com serenidade, exatamente o que Jesus ensinou. Que maravilha isso, Simar. Escutar isso de você é especial, viu? É Isso porque é foi mais que uma experiência. reflexão, isso foi mais que uma reflexão, foi um testemunho, né? Exatamente, exatamente, porque é isso, evangelho é experiência, né? Experiência com Jesus, né? E Emmanuel traz de uma maneira tão linda, ele traz do nível que a gente está, ele começa falando de algo material que a gente valoriza muito, que realmente a gente conquista muitas coisas com dinheiro, né? E ele vai sair desse material tão forte para o imaterial, para a luz. E no final das contas, e o Simar, né, me dá licença, o exemplo dela, ela está no hospital e a gente vê, né, o dinheiro não resolveu, não tirou ela dessa situação, mas a luz está transformando a visão dela, o sentimento, né, a estrutura dela, quando ela recebe essa luz através dessas pessoas, que a lição fala disso, né? Não importa de onde vem essa luz veio aí dos colaboradores, dos enfermeiros, dos técnicos, dos médicos, não importa de onde vem essa luz. A origem é Jesus de todo jeito, né? Muito significativo você estar aqui, viu, Simar? Obrigada. Marcinha. Pode falar, Cris, Rosana, pode falar. desculpa, é porque eu estou sem conseguir botar o microfone. Tá certo. Quando você fala, né, busquemos a luz, e aí a gente lembra, né, essa luz, é claro que é Jesus, né, tem uma música que fala, né, no seu título dela. Mas o que eu me lembrei é que tem um livrozinho, né, que é livrozinho porque, assim, é um pequeno, grande livro. Eu não cheguei a ler, mas ele é intitulado Dinheiro, né, e é do nosso amigo Emmanuel. E é justamente porque ele vai trazer reflexões com relação ao que o dinheiro pode fazer, né? Você troca, né, a moeda pelo pão, né? Você alivia, né, o enfermo estirado no catre, porque quando a nossa irmã agora falou nos hospitais, quem é que paga o salário dessas pessoas que estão lá? Então, o movimento do dinheiro, a necessidade, tem uma oração linda que Chico traz, que é a oração do dinheiro, de nossa irmã Meimei. Eu vou ler só um pedacinho porque ela diz assim: um dia, Senhor, alguém te apresentou uma moeda humilde, empenhada a um imposto público, para que algo dissesse. E recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que tu te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, me lançaram desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor. E esteja eu vestido de ouro ou simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Então, o dinheiro que fala, né? Chico fazia essa oração, ele dizia, o dinheiro chora. Ele falava pelo mau uso. Então, a gente sabe da necessidade da moeda para o bom uso. Né? Quando o cara coloca aqui no finalzinho, nessa mensagem do Emmanuel, onde ele fala, né, sobre adquirir esses talentos eternos de sabedoria e amor, porque é recurso salvador que nasce da misericórdia. Então, essa luz, né, que nossa irmã trouxe com um testemunho tão lindo, se faz presente em cada um que busca encontrar a luz e fazer espargir. Seja a nossa luz um fósforo, seja a nossa luz um lampião, seja de uma energia, de uma usina elétrica, mas a luz que a gente faz, através da luz que a gente descobre quando encontra a luz, que é o Cristo, onde ele próprio diz, né? Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Então, assim, a gente pode também fazer essa luz brilhar. Primeiro para iluminar a nossa escuridão e depois a do nosso próximo. Como estava conversando com uma senhora, ela é palestrante, e ela disse que no Natal eu estava fazendo a palestra, e ela ficou, aí a família, você vai? Ela disse, não, eu vou. É minha obrigação, é meu dever, eu me sinto bem, porque eu escolhi ser cristã. Né? Então, é a gente sair, né, como nossa irmã colocou agora, aquela equipe que estava ali com amor, porque quando a gente faz a luz,
Mas se a gente não tem amor, essa luz vai incomodar. Então, é necessário que a gente compreenda esse equilíbrio, essa ação do amor, para que em todos os nossos atos brilhe a luz de Jesus, e não a nós, mas que possamos fazer sempre com muito amor tudo aquilo a que nos propusemos, porque Jesus pede isso de nós. Muita paz e muita luz. Obrigada, Rosana. Obrigada por ter trazido nossa querida Meimei também. Marcinha. Eu ia, assim como a Rosana, comentar também desse livro, que quando ele me foi apresentado pelo Saulo lá no NEP Emmanuel, eu corri comprar, porque eu falava, nossa, o Emmanuel tem um livro com o título Dinheiro, me despertou curiosidade. Mas nós não ficamos em trevas ao ponto de buscar luz só nessa questão do dinheiro, nessa questão da parte financeira. Nós caímos em treva quando nós não compreendemos as criaturas. E criaturas aqui não é só o homem, e sim os animais. Quando nós não compreendemos que nós precisamos ter a consciência de preservar a natureza, tudo isso traz trevas para nós. Tudo isso faz com que a gente fique na escuridão, porque informação nós já temos para tudo isso, para respeitar o próximo, para ter paciência, para perdoar. E quando a gente não põe isso em prática, nós estamos na escuridão. E aí essa luz que nós já conhecemos através dos estudos, quando a gente não coloca essa luz em prática, nos deixa nesse orgulho, nessa vaidade, nessa incompreensão, não dar aí um bom dia para um porteiro, um bom dia para o rapaz que vai abastecer o carro, a gente simplesmente fala, coloca R$50 de gasolina. Então, tudo isso traz, de alguma forma, para nós a escuridão de sentimento, de atitudes, aquela pessoa que vai ficando, né? Então, a compreensão de tudo isso, do que a gente deve ser melhor para o próximo, para o meio ambiente, para a preservação da água, que é tão essencial para nós, para os animais, tudo isso também traz luz. Então, a gente também tem que buscar luz em todos esses sentidos da nossa vida. Não é só o dinheiro que traz essa escuridão para nós, quando mal utilizado. Tem outros fatores que nós precisamos estar atentos. E quando a gente utiliza de forma errada, o nosso nível de compreensão e conhecimento, a gente tem que colocar em prática para iluminar as atitudes que a gente fez errado. Foi dessa forma que eu, mais ou menos, compreendi o texto. Obrigada. Muito bem. Onde há luz, as trevas correm, né? Não há espaço para as trevas. Joãozinho, boa noite. Bem-vindo, meu querido. Oi, Pode gente, fazer boa noite. comentários e, se quiser conduzir, daí para frente, que eu sei que a prece final, né, você vai fazer. Não, Silvia vai tranquilo. fazer o fechamentozinho, né? O resuminho Pode, da gente. pode Fique à ficar. vontade. Eu estava vendo aqui o contexto da carta, né, que Emmanuel cita a carta a Timóteo, que ele cita no versículo anterior, que já se conhecia a escritura e que ela já seria suficiente para se viver a justiça, tal, e acrescendo essa questão de toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. Eu lembrei de um dos princípios do NEP, né, que é o diálogo interreligioso. Porque Emmanuel fala aqui no texto que não importa se a mensagem vem de um encarnado, do desencarnado, de alguém que você conhece, alguém que você não conhece. Se tem inspiração divina, a gente deve receber como um ponto de luz, né? Então, a gente no NEP faz esse esforço, assim, de ir além das fronteiras do movimento espírita, para ver a luz que tem na irmã Ila, que é católica, a luz que tem no judeu, a luz que vai ter no protestante, né? A luz que vai ter no muçulmano, enfim. Então, o nosso esforço aqui é de compreender as revelações divinas da forma mais completa possível. E a gente não tem a pretensão de ter um exclusivismo da luz no espiritismo, né? Kardec nunca disse assim, a luz está toda no espiritismo. Então, Deus derrama o seu espírito onde Ele quer. E cabe a nós ter essa sensibilidade, essa abertura, para poder receber esses pontos de luz que vêm das mais diversas fontes, como diz Emmanuel aqui, né? Fontes conhecidas da gente, pessoas que a gente conhece, ou fontes desconhecidas, que nos trazem muitas vezes as grandes surpresas, né? Poxa, mas aquela lição que eu estava precisando nesse dia veio de um ateu, né? Poxa, mas aquele meu vizinho que briga tanto comigo por religião, que é protestante, trouxe essa visão aqui. Então, assim, a gente é surpreendido,
Às vezes a gente não tem essa abertura para receber a luz que vem de locais que a gente não considera tão assim iluminados, mas Deus se derrama onde Ele quer. Então, acho que uma das questões da mensagem é essa, é a gente ter essa sensibilidade, essa abertura, para deixar que a luz nos invada, seja de onde ela vier, não importa a fonte dela. Se é inspirada por Deus, a gente percebe que ali tem a presença do divino, a gente deve abrir o coração e acolher, porque só vai enriquecer a nossa sabedoria espiritual, né? Era esse o meu destaque. Muito obrigado, bom ver tanta gente aqui reunida, né? E o Simar também. Isso. Cambiou. Massa, Joãozinho. E é interessante quando ele faz esse paralelo com o dinheiro, perfeito, porque assim, hoje a gente usa o virtual, né? Mas até pouco tempo, imagina o dinheiro que eu recebia, uma bênção em minha vida para eu poder, né, agir no mundo, para eu poder resolver minhas questões, beneficiar as pessoas. Só Deus sabe por quais mãos passaram e eu nunca questionei. Quem foi que pegou nesse dinheiro? Que não é digno, que eu não quero. Não, nunca questionei, né? Então, por que o que vem com luz, né, que a gente se apega ao teor, por que eu vou questionar? É perfeito. Inês, o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar simpatia na terra, quando utilizada nas tarefas do bem. Isso, com certeza, Inês. Obrigada. Olha, agora eu vi umas mãozinhas levantadas e baixaram. Tenho quase certeza que foi. Ah, então, ok, Aurélia, pode falar. Boa noite, pessoal. Não, eu achei muito importante quando o Simar falou sobre a questão do amor com que os enfermeiros, a equipe médica trabalham. Aconteceu algo essa semana que me chamou muita atenção comigo mesmo. Eu sou enfermeira e quando eu fiquei sabendo que ia ter um recesso de final de ano, Natal e Ano Novo, eu disse, ai, Jesus, graças a Deus que eu estou precisando muito desse descanso. Eu vou aproveitar, esse foi o meu primeiro sentimento. Eu vou aproveitar para me ficar com a família, eu não vou atender ninguém, eu não quero ouvir falar sobre doença, eu quero repousar minha cabeça, ficar bem tranquila, cuidar da minha casa um pouco, que eu não tenho tempo, enfim. Me veio esse sentimento. E por incrível que pareça, meu celular não parou, porque na comunidade em que eu trabalho, todos têm meu telefone. E ontem pela manhã, hoje eu não vou atender ninguém. Não é possível, Senhor, pelo menos hoje eu não vou atender ninguém. Quando foi mais ou menos umas 11h30 para meio-dia, tinha uma mensagem e eu sabia que era de uma gestante de alto risco. Eu digo, ai, Jesus, não vou poder deixar de atender. Aí, não vou atender, porque eu avisei a todos que qualquer coisa fosse para a maternidade. Gente, eu senti na hora, eu tive um sentimento de não atender, me veio esse sentimento que eu digo a vocês, depois eu tive vergonha, porque quando eu cheguei na cozinha, é como se tivesse alguém batendo em minhas costas e dizendo, volta e vá atender. Essa é a tua profissão, vá atender. Foi muito nítido assim meu ouvido. Vá atender. Eu fiquei parada assim. Eu digo, Senhor, eu vou atender. E atendi. Realmente ela estava precisando muito, orientei e tal, atendi.
E aí me veio o pranto. Chorei, digo, Senhor, eu não posso dizer não a ninguém, eu não posso deixar de atender a ninguém, porque quando eu me ajoelhei aos teus pés dizendo que eu queria exercer essa profissão, que eu queria ser a enfermeira do amor, não foi para dizer não a ninguém. E eu senti assim um alívio tão grande, tão grande, tão grande ter atendido essa paciente, como atendi as outras anos. Mas ontem eu não queria atender ninguém, resolvi atender, que eu me senti tão aliviada, que eu acredito que entre os colegas de profissão é esse sentimento que a gente tem quando a gente está trabalhando. A gente esquece que a gente é, a gente esquece família, mas a gente se cura das nossas dores porque a gente não se lamenta das nossas dores, do nosso cansaço, dos aniversários, das festinhas de família, etc., que a gente deixa para cuidar do outro. Então, é um sentimento quando você acorda e diz: não, eu não posso ser egoísta ao ponto de não atender, porque é o meu papel atender, é o meu papel ajudar. Seja com uma palavra que eu não vá lá resolver, mas que eu possa orientar como resolver, se eu não estou no local de trabalho. Então, eu acho que não estou falando isso para, como é que diz, para me vangloriar. Não. Mas é para dizer que eu senti vergonha do primeiro sentimento que eu tive. Não vou atender, eu quero ficar numa boa. E não é numa boa quando você não consegue realizar o trabalho de Jesus, que é o seu trabalho de você se sentir bem quando você faz bem ao outro, e seja de que forma for. Obrigada, pessoal. Mas quando vocês começaram a falar, eu senti a necessidade de dizer esse sentimento que eu tive, de uma reação egoística, que muitas vezes a gente tem para com o próximo, porque envolve sentimentos, envolve muita coisa, e se falando do dinheiro, poderia estar envolvendo dinheiro. Ah, não vou ajudar, não quero ajudar, porque o meu bolso é o que vale a pena. O meu conforto, o meu bem-estar, a minha casa, o meu carro, etc, etc. Então, muitas vezes a gente se perde nessas pequenas coisas que Jesus nos chama. Obrigada. Aurélia, obrigada. A gente precisava escutar isso, né? Evangelho é experiência, evangelho é sentimento, e eu queria até fazer um comentário, porque, assim, o enfermeiro, o técnico, ele é que fica direto com o paciente, cuidando ali o tempo todo. É uma relação muito diferente. A gente, principalmente quem já teve experiência de ficar muito tempo em hospital, com certeza sabe do que eu estou falando, né? Ana Cláudia, depois de Ana Cláudia, aí a gente pede para a Silvinha fazer o fechamento, tá certo? Do encontro maravilhoso da gente. Outras pessoas entraram aqui, a Zenilda, Eliane, Gabi, querida, da Paraíba, Solange, Maria Rita, alguns eu estou vendo aqui, né? Outros não, tá bom? Ana Cláudia, fique à vontade, querida. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Uma coisa que eu senti de falar é que realmente eu e meu esposo a gente está de férias, veio para cá para visitar a família
Mas desde a primeira casa que a gente visitou, sempre tem criança. Eu trouxe meu neto, mas sempre tem crianças. E aí meu primo ainda brincou, falou, nossa, você e seu esposo ficam o ano inteiro cuidando de criança, trabalhando com criança, porque a gente é professor. E aí nas férias vocês vêm aqui, esse monte de criança, é 3, é 4. Eu falei assim, mas é tão gostoso. Primeiro porque são crianças que são da família, ou que são amigos da família, então a gente já tem aquele carinho muito grande. Mas eu acho que isso do exemplo, do cuidado, da atenção, é muito gostoso. Eu acho que isso realmente é o que Jesus queria da gente. Porque não interessa se você está de férias, se você está trabalhando, mas fazer aquilo com amor e fazer bem para o outro e ver que as crianças estão felizes, é um pagamento, é o melhor pagamento que existe. Então, realmente, quando você faz com carinho, te traz muito bem-estar. Então, eu acho que eu me sinto muito bem. Eu não me importo. Eu falei, não, Rivaldo, imagina, mas para mim não é um assim, é um peso. É um prazer mesmo, porque a gente já se acostumou tanto em ajudar, e é uma coisa assim que estende mesmo. Mas eu fiquei muito feliz também de rever as crianças. Tem umas crianças que eu estou conhecendo agora, que a gente via só por foto, mas é muito gostoso. Eu entendi muito bem assim o que a enfermeira Aurélia falou, que realmente é uma entrega mesmo. Foi muito bonito o testemunho dela, uma coisa muito boa, né? Porque a gente não pode, como se diz, Jesus não tinha sábado, não tinha domingo. Ele foi tão criticado porque ele curava no sábado, mas ele ia deixar uma pessoa no sábado com dor só porque era sábado? Ele ia deixar, como se diz, ele não ia deixar em momento nenhum, né? Porque quem está com dor precisa de ser socorrido naquele momento da dor. E o momento da dor não tem dia, não tem data, não tem momento, não tem. Então, acho que é isso mesmo que a gente tem que tentar seguir. Muito obrigada a todos, viu, por me ouvir. Fiquem com Deus. É bem lembrado, viu? É isso mesmo, né? Jesus não estava o tempo todo a postos. Obrigada, Ana Cláudia, tá? Pelas palavras. Cadê Silvia Andréa? Estou aqui. Fique à vontade. Meus queridos, a gente fica aqui ouvindo, né? E a gente está aqui nessa noite trazendo esse Natal lindo de luz, proclamando esse Natal de luz, né? E a gente pensa nesse, e Emmanuel trouxe para a gente esse evangelho, essas palavras que envolvem dinheiro, mas não é só dinheiro, são nomes, são títulos, né? São vínculos afetivos, e essa luz que a gente está proclamando hoje é muito além de celebrar esse nascimento de Natal hoje, mas é permitir que essa luz ela encontre morada viva em nós. Então, que essa luz ela possa encontrar espaço de amor, de sensibilidade, aonde existir o bem. Então, que esse Natal ele seja exatamente esse ponto de inflexão nessa nossa caminhada, que essa luz possa nascer exatamente onde tenha bem, onde tenha esses gestos, onde toda essa ideia possa nos conduzir ao amor. Então, que nesse Natal, que a gente possa descer dessa pressa, né, desse julgamento, de todo esse orgulho, e que a gente possa enxergar o nosso irmão com mais ternura, com mais amor, que a gente saiba escutar, não apenas com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração aberto, que a gente aprenda a amar mais, sem perguntar de onde eles vêm, sem exigir formas, sem medir merecimentos,
que a luz do Cristo que a gente está proclamando hoje aqui, tão simples quanto a manjedoura de onde ele vem, né? E tão poderosa quanto esse amor que salva, que vem do Cristo, possa iluminar todos os nossos passos com serenidade, com transparência, com luz, e que possa nos ensinar a verdadeira fraternidade, que está nos ajudando a transformar esse cuidado, que esse momento que está nos unindo hoje aqui, e que hoje a gente possa nos lembrar principalmente de Maria, né, que trouxe Jesus, essa mulher que nesse silêncio, que acolhe, desse coração que confia, dessa presença que serve sem ruído, né? Então não tem como a gente não lembrar de Maria. Então a Maria que nos ensina nesse Natal, que ensina a abrir para Deus agir, então que Deus possa agir na Ilcimar e tantos irmãos necessitados hoje, e que a gente possa nos oferecer de abrigo também a tudo que é frágil. Então que Maria nos inspire a acolher os que estão em necessidade, aos que estão cansados, aos que estão feridos, aos que estão solitários, principalmente no Natal, que a gente sabe que às vezes o Natal é mais dolorido do que o Ano Novo, o Natal é mais esses momentos de reflexão do que o Ano Novo. Então, aqueles que não estão conseguindo pedir ajuda, então que a gente aprenda a reconhecer o Cristo que continua nascendo em cada irmão, que espera escuta, que espera cuidado, que espera respeito, que espera amor. Então, gratidão por cada encontro que a gente teve neste ano, por cada estudo que a gente teve, gratidão por cada gesto de serviço silencioso, por cada gesto de irmandade aqui mostrado, por cada trabalho nosso. Então, que seja um Natal de muita luz na caminhada de todos nós, e para a gente selar essa noite com mais bênçãos que nos envolve, nos une, eu chamo o nosso querido irmão João para abençoar ainda mais a nossa noite, e gratidão a todos vocês que estiveram aqui presentes. João, faça as nossas bênçãos, e que venha 2026, que a gente possa estar juntos e servindo ainda mais o Cristo de forma mais amorosa. Gratidão. Muito bom, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de abençoar ninguém, gente. Eu não tenho condições nenhuma disso, não. Eu vou só pedir para a espiritualidade abençoar, tá certo? Você só o pedinte aqui. Eu vou pedir para eles nos abençoarem, agradecendo pelo nosso ano maravilhoso, né? Então, nesse clima de muita fraternidade que nos une, nesse espírito natalino de comunhão de pensamentos e corações, a gente pede a Jesus, aos bons espíritos, a Allan Kardec, nosso grande mestre da doutrina, a Joana de Ângeles, que cuida do nosso país também, junto com Emmanuel, e tantos outros que trabalham pela evangelização do nosso Brasil, coração do mundo. A gente pede a cada um deles que nos abençoe, nos envie suas vibrações de amor, de misericórdia, conforte nossos corações, sobretudo fortaleça a nossa fé, para a gente poder manter a disciplina, manter o nosso trabalho, olhando sempre para frente, a caminho da luz, que é o nosso destino. Em 2026, nós tenhamos mais oportunidades de aprender e, sobretudo, de servir, dando o nosso exemplo como testemunho, e angariando mais corações, pela pequena luz que a gente vai fazendo crescer nos nossos corações e levando para aqueles que precisam, sendo instrumento de Jesus na regeneração do mundo. Que o Mestre nos dê seu amor infinito, nos proteja, que Maria nos cubra com seu manto, e que a gente possa manter esse ideal e essa vivência sincera do coração inflamado pelo amor do Cristo. Que nosso Pai Celestial nos abençoe e nos guarde, que assim seja. Amém.
Graças Que a assim Deus. seja. Que Amém. Jesus Graças a Deus. cuide de Graças a cada Deus. NEP aqui representado e aqueles que não puderam estar conosco ao vivo, né, na hora, mas que está também recebendo a proteção de nosso querido Ismael, também responsável pelo Brasil. Caibachu tem um espírito muito próximo dos NEPs. Gente, obrigada por cada rostinho aqui, cada pessoa, cada coração.